Olá, meus queridos. Aqui é o professor Ítalo e nós iremos falar hoje sobre tipos de eletrização. Então vamos lá. Primeiramente, o que é um corpo neutro? É um corpo que a carga elétrica total é nula, pois ele possui o mesmo número de cargas positivas, que é o prótons, e o número de cargas negativas, que são os elétrons. Então a carga total vai ser nula. Se esse corpo passar a estar eletrizado, quer dizer que ele vai estar com excesso de algum tipo de carga. Se ele tiver com excesso de cargas positivas de prótons, ele vai estar eletrizado positivamente. Se ele possuir um excesso de cargas negativas, ou seja, de elétrons, ele vai estar eletrizado negativamente. Mas como que ocorre esse processo de eletrização? Vamos lá? Durante um processo de eletrização entre corpos, ocorre a troca de elétrons entre eles, pois são as cargas que podem se deslocar de um átomo para o outro. Então, no átomo, galera, o próton ele está dentro do núcleo e é muito mais difícil você tirar o próton do núcleo. O elétron que está mais afastado do núcleo, mais afastado da região central do átomo, vai ter mais facilidade de ir para um átomo ou outro. Então, toda vez que eu estiver eletrizando, eu vou ter trocas de elétrons entre eles. Por exemplo, se eu tenho um corpo neutro e ele recebe elétrons, ele vai começar a ter um excesso de elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Se ele for neutro e ele começar a perder elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, de cargas positivas, ou seja, ele vai estar eletrizado positivamente. Agora nós vamos discutir quais são os processos de eletrização. Então, existem basicamente três processos de eletrização. Nós temos eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, vamos primeiro falar da eletrização por atrito. Então, vamos lá para a eletrização por atrito. Ao atritarmos a lã e o vidro, inicialmente neutros, o vidro transfere elétrons para a lã. Como o vidro perde elétrons, passa a ter um excesso de prótons, passando a ficar positivamente carregado. Já a lã recebe elétrons, passando a ter mais elétrons e ficando negativamente carregado. Então, na eletrização por atrito, um corpo vai ficar positivamente carregado, que é aquele que perde elétrons, e o outro vai ficar negativamente carregado, que é aquele que recebe os elétrons. Mas para visualizar melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui um bastão de vidro e eu tenho a lã. Vamos supor, tá? Esse valor nem é próximo, nada, é só para você visualizar, que essa lã possui 20 prótons e 20 elétrons, tá bom? E o vidro, vamos supor que ele possui 40 prótons e 40 elétrons. O que eu vou fazer com eles? Eu vou atritar para eletrizá-los. Então, ao atritar, o vidro está transferindo 6 elétrons para a lã. Então, o que vai acontecer? A lã não está recebendo elétrons, então ela vai ficar com carga negativa. O vidro, né, quem está perdendo elétrons, então ele vai ficar com carga positiva. Por que isso acontece, professor? Vamos visualizar aqui os números. A lã não tinha 20 prótons e 20 elétrons. Se ela recebeu 6 elétrons, ela vai continuar com os 20 prótons, só que agora os elétrons vão ter 26 elétrons. Por que não é mais 20? Porque ela recebeu 6 elétrons. Agora a lã vai ter um excesso de prótons ou elétrons? Vai ter um excesso de elétrons. Quantos elétrons ela vai ter a mais? 6 elétrons a mais. Ou seja, vai ficar com a carga elétrica negativa. Já o bastão de vidro, ele tinha 40 prótons e 40 elétrons. E ele perdeu 6 elétrons. Se ele perde 6 elétrons, significa que agora ele vai continuar com os 40 prótons, só que ele que antes tinha 40 elétrons, vai ficar agora com 34 elétrons, porque ele perdeu 6 elétrons. E agora ele vai ter um excesso de prótons ou elétrons? Um excesso de prótons, né? Quantos prótons em excesso? 6 prótons em excesso. Beleza? Então, esse daqui, você pode visualizar que aquele que perdeu, que ganhou elétrons vai ficar negativamente carregado, e o que perdeu elétrons vai ficar positivamente carregado. Esses valores aqui, galera, são meramente ilustrativos, tá bom? Não está nem um pouquinho próximo da realidade, é só para visualizar.
Com isso, o que eu posso concluir na eletrização por atrito? Posso concluir que os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo módulo. Ó, um está com 6 elétrons e o outro está com 6 prótons. Então, ele tem a mesma quantidade de cargas em excesso, em módulo, só que são sinais contrários, porque um está carregado negativamente e o outro está positivamente. Então, eu posso falar que a carga elétrica de A e de B são iguais em módulo. Quando eu falo em módulo, quer dizer que eu não estou olhando o sinal. Elas têm o mesmo valor sem olhar o sinal. Agora, se eu não for falar do módulo, eu posso falar que a carga de B é igual a menos a carga de A. Significa que elas têm a quantidade em valores iguais, só que uma é positiva e a outra é negativa. Isso daqui é eletrização por atrito. O que eu vou fazer agora é uma demonstração para vocês de uma eletrização por atrito. Vamos lá? Vamos fazer agora uma experiência de eletrização por atrito. Para isso, irei utilizar um canudo vermelho e um rosa e um papel toalha. Inicialmente, os dois canudos estão neutros. Você pode aproximar os dois canudos e não há nenhuma interação entre eles. O canudo rosa continua em repouso. Agora eu vou pegar o canudo rosa e vou atritá-lo com papel toalha. Ele vai agora trocar elétrons com o papel toalha e vai passar a ficar eletrizado com uma carga elétrica. Ao colocar aqui agora, aí esperar ele aguardar o repouso, vou aproximar esse canudo vermelho, que ele está neutro, estou neutralizando ele, e o que você vai observar aqui? Uma atração. Ó. O canudo rosa é atraído pelo canudo vermelho. Pronto. Agora aqui vou novamente eletrizar o canudo rosa, para ele não perder a eletrização que ele já tinha. E vou também eletrizar o canudo vermelho. Quando eu eletrizo o canudo vermelho, como os dois materiais são plásticos e estão sendo atritados com papel toalha, significa que eles vão ficar carregados com carga de mesmo sinal. O que vai acontecer quando eu aproximar? Duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então o canudo rosa deverá ser repelido pelo canudo vermelho, verificando que os dois estão eletrizados. Nos slides anteriores sobre eletrização por atrito, você pode ter ficado com dúvida, por exemplo, por que o vidro fica positivo e a lã fica negativo e não o contrário? Acontece o seguinte, galera, com a série triboelétrica ao lado, que seria essa daqui, ó, pode-se determinar qual corpo fica eletrizado positivamente ou negativamente ao ser atritado. O que essa série triboelétrica ela me fornece? Ela me fornece a tendência do corpo a ficar positivamente carregado, ou seja, a perder elétrons, e qual que é a tendência do corpo a ficar negativamente carregado, ou seja, ganhar elétrons. Quanto mais acima aqui está o corpo, maior a tendência de perder elétrons, ou seja, ficar carregado positivamente, e quanto mais abaixo aqui ele estiver, maior a tendência de receber elétrons, ou seja, ficar carregado negativamente. Bom, se eu pegar aqui, por exemplo, e atritar a pele de gato com algodão, a pele de gato não está aqui acima, então ela vai ficar positivamente carregada, ela vai perder elétrons, e o algodão ele vai receber elétrons, ou seja, vai ficar negativamente carregado. É assim que funciona a série triboelétrica. Você olha quem fica, os corpos que serão atritados. Por exemplo, lembra que nós fizemos no slide de eletrização por atrito o vidro e a lã? Ó, o vidro está aqui acima, tem a tendência de ficar positivamente carregado. E a lã que está aqui embaixo tem a tendência de ficar negativamente carregado. Um outro detalhe também da série triboelétrica é o seguinte: se eu atritar o vidro com a lã ou atritar o vidro com o isopor, no caso de eu atritar o vidro com o isopor está lá embaixo. Significa que a eletrização entre o vidro e o isopor será mais intensa, ou seja, vão ficar carregados com uma carga elétrica maior do que eu atritar o vidro com a lã. Porque a tendência do isopor é ficar mais ainda negativamente carregado. Ele tem a maior tendência de receber elétrons do que a lã. Por isso que a eletrização aqui, quando os corpos são mais distantes, aqui o de cima com aqui de baixo, é a mais intensa. Então, galera, eletrização por atrito é isto.
Lembre que na eletrização por atrito, um corpo vai ficar carregado com carga positiva e a outra vai ficar com carga negativa. A carga terá a mesma intensidade, terá o mesmo módulo? Sim, mas uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Agora vamos para o nosso próximo processo de eletrização. Vamos agora para a eletrização por contato. Considere dois condutores que são colocados em contato. Então, no primeiro caso, eu tenho o condutor A e o condutor B. O condutor A, que é o corpo A, ele está positivamente carregado, está com excesso de cargas positivas, e o corpo B está neutro. Então, ó, eu não coloco nada em volta dele, não é que ele não possui carga elétrica, é que as cargas elétricas positivas, que são os prótons, estão em números iguais que as cargas elétricas negativas, que são os elétrons. O que eu vou fazer na eletrização por contato? O nome já diz, eu vou colocá-los em contato. Então, ao serem encostados, elétrons do corpo B são atraídos para o corpo A, porque o corpo A está carregado positivamente, de modo que o excesso de carga positiva se distribui para os dois corpos. Então, agora os dois vão ficar com esse excesso de cargas positivas. Então, você pensa o seguinte, bom, esses prótons aqui, essas cargas positivas, elas se atraem ou se repelem? Elas se repelem. Então, a tendência é elas ficarem mais afastadas possíveis uma da outra. Quando eu encosto o condutor B, essas cargas positivas elas vão se distribuir também para o corpo B, de modo que elas fiquem mais afastadas umas da outras. Mas, professor, os prótons podem se mover? Não. Lembre-se que os prótons ficam no núcleo e quem se move são os elétrons. Então, aqui está tendo cargas positivas porque os elétrons do corpo que estava neutro, B, vai para o corpo A. Então, esse corpo A diminui um pouco os seus excessos de cargas positivas e esse excesso de cargas positivas vão agora para o corpo B, que está perdendo elétrons. O que acontece quando eu separar? Então, ao serem separados, os dois corpos passam a ficar eletrizados com carga positiva. Então, eles vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal. Agora, vamos para o segundo caso. No segundo caso, o corpo A está negativamente carregado e o corpo B ele está neutro. Essas cargas negativas aqui, ó, elas estão atraindo ou repelindo entre si? Repelindo, né? A tendência delas é se afastarem o máximo possível uma das outras. O que acontece quando eu vou encostar? Ao serem encostados, elétrons do corpo A são repelidos entre si para o corpo B, de modo que o excesso de carga negativa se distribui para os dois corpos. Então aqui, ó, os elétrons agora vão estar indo para os dois corpos porque eles se repelem entre si, então a tendência é de ficarem mais afastados um do outro. Então esse corpo aqui, que estava negativamente carregado, passa a eletrizar esse corpo B aqui, que passa a ficar também com excesso de cargas negativas. Ao serem separados, os dois corpos passam a ficar eletrizados com cargas negativas. Então, você pode observar que na eletrização por contato, ó, aqui tem cargas iguais e aqui tem cargas iguais. Quando eu falo iguais, estou falando do sinal, tá bom? O sinal das duas cargas são o mesmo. Portanto, galera, na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Ou seja, os dois vão ficar eletrizados com cargas positivas ou os dois vão ficar eletrizados com cargas negativas. Enquanto na eletrização por atrito, um ficava com carga positiva e outro ficava com carga negativa, na eletrização por contato, os dois vão ficar com as cargas de mesmo sinal. Caso os dois condutores sejam idênticos, por exemplo, são duas esferas condutoras de mesmo raio, o excesso de cargas irá se distribuir para os dois igualmente. Portanto, ficarão carregadas com cargas de mesmo módulo. E como eu calculo esse módulo? Olha, QA' vai ser igual a QB', que são as cargas dos dois corpos após serem eletrizados por contato. Essas cargas após eletrização por contato vai ser igual à soma das cargas antes do contato dividido por 2. É uma média aritmética das cargas que eles tinham antes. Então, você vai pegar as cargas de antes do contato, somar uma com a outra e depois dividir por 2. Esta vai ser a carga que os corpos terão após a eletrização por contato. Isso quando os corpos forem idênticos. Vamos fazer um exercício para este caso aqui. Exemplo: duas pequenas esferas condutoras idênticas possuem, inicialmente, cargas elétricas mais 2Q e menos 4Q.
Ao serem colocados em contato, a carga de cada uma delas passa a valer. Então, ó, uma esfera tem carga 2Q, que eu vou chamar ela de QA, e a outra tem menos 4Q, que eu vou chamar de QB. Como elas são idênticas, na eletrização por contato, que é o caso mais comum de se cair, o que acontece? A carga após eletrização por contato vai ser essa daqui, ó. QA' mais QB', que são as cargas após eletrização por contato, é igual a QA mais QB, sendo que QA vale 2Q, mais o QB que vale menos 4Q. Vamos aqui resolver. Mais com menos vai ficar menos. Então, vai ficar QA' é igual a QB', que é igual a 2Q menos 4Q, dividido por 2. 2Q com menos 4Q vai ficar menos 2Q. Então, aqui, galera, o excesso de carga das duas, comparando as duas, o excesso maior é de carga positiva ou negativa? É de carga negativa, né? E quanto a mais que eu tenho de carga negativa? O menos 2Q, que é dessa soma aqui, ó. E esse menos 2Q dividido por 2 vai ficar menos Q. Então, as duas esferas ficam eletrizadas com cargas iguais a menos Q. Então, tanto QA' como QB' vai ficar igual com carga menos Q. Esse é o tipo de exercício de eletrização por contato. Então, na eletrização por contato, eles vão ficar com cargas elétricas de mesmo sinal. E caso eles sejam idênticas, você pode calcular a carga deles após o contato por esta equação aqui. Vamos para a nossa última eletrização, que é a eletrização por indução. Considere um corpo A carregado indutor e um corpo B neutro, que é o induzido. Então, nós temos aqui o corpo B, que é o corpo induzido, ele está neutro, e aqui vai ter um suporte isolante. O que acontece? O indutor, que é esse corpo carregado, ele vai aproximar do induzido. Ao aproximar o indutor do induzido, ocorre uma separação de cargas do induzido, denominada indução elétrica ou polarização. O que acontece aqui, galera? Você vai olhar para os elétrons do corpo B, do corpo neutro, que são as cargas que se movem. Esses elétrons são atraídos ou repelidos pelo indutor? Como o indutor tem carga positiva, esses elétrons são atraídos. Então, aqui vai ter um excesso de cargas negativas e aqui vai ter um excesso de cargas positivas, que foi da onde esses elétrons saíram para essa região aqui. Só que este induzido, ele está eletrizado? Não, essas cargas só estão separadas. Por isso que esse fenômeno é chamado de polarização. Há uma separação das cargas. E devido a essa polarização, que um corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado. Como que nós vamos fazer para eletrizar agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, ele encostou a mão aqui nesse corpo que estava neutro. Mantendo o indutor próximo, o indutor tem que ficar próximo, senão essas cargas não vão da mão para o corpo que estava neutro aqui, ó. Então, mantendo o indutor próximo, liga-se o fio terra ao induzido ou encoste um condutor com uma mão. Então, você precisa que outro corpo encoste nesse corpo aqui, que é o induzido, que é o corpo que estava neutro. Para que ocorra o quê? Para que os elétrons que irão para o induzido, então, ó, os elétrons irão para o induzido, pois são atraídos para o indutor. Então, o que acontece aqui? Quando eu encosto essa minha mão aqui, que seria o papel do fio terra, o que vai acontecer aqui? Você vai olhar para o corpo induzido. Esse corpo indutor. Esse corpo indutor, ele atrai ou repele os elétrons da minha mão? Ele vai atrair, porque o corpo indutor ele está com carga positiva. Então, esses elétrons vão aqui, ó, para o corpo induzido. Agora que esse induzido começa a receber cargas negativas, ele passa a ter um excesso de cargas negativas, ou seja, ele passa a estar eletrizado com carga negativa. Agora que ele está eletrizado, eu posso afastar o indutor. E ao afastar o indutor, essas cargas negativas vão se distribuir ao longo do corpo aqui induzido, porque ele é um corpo condutor, então os elétrons têm essa facilidade de se distribuir aqui. Então, agora que o induzido passa a estar eletrizado, pode-se afastar o indutor. Então, aqui eu consegui carregar o corpo B, que ele estava neutro inicialmente, sem que o corpo A se atrite com o corpo B ou encoste no corpo B. Ele induz o corpo B a ser eletrizado. Por isso que esse processo de eletrização é chamado de eletrização por indução. E na eletrização por indução,
O induzido, que é esse corpo aqui, fica eletrizado com carga de sinal oposta ao do indutor. Então, como o indutor está com carga positiva, aqui, o induzido vai ser eletrizado com carga negativa. Este é o processo de eletrização por indução. Mas, professor, e se o indutor não tiver carga positiva? E se ele tiver carga negativa? Vamos lá olhar para o nosso último exemplo da aula. Então, novamente, considere um corpo carregado A, que é o indutor, e o corpo B, neutro, que é o induzido. Vamos para o segundo caso. Então, aqui o corpo B, ele é um corpo neutro. E aqui eu vou aproximar o corpo A, que é o indutor, que agora está carregado com cargas negativas. O que vai acontecer? Ao aproximar o indutor do induzido, ocorre uma separação de cargas do induzido, denominado indução elétrica ou polarização. Então, aqui, ó, esse corpo B, ele vai ter uma separação de cargas. Essa separação de cargas aqui, ó, não significa que ele está eletrizado. As cargas só estão separadas. Isso daqui é a polarização. Com isso, o corpo neutro é atraído pelo corpo eletrizado? É, mas vamos supor que aqui ele tem alguma coisa que segure ele para ele não ser encostado no corpo A. O que acontece? Como que eu faço para eletrizar ele, professor? Eu preciso de um outro corpo que faça o papel do fio terra. Pode ser uma mão, pode ser um outro objeto ou pode ser um fio ligando até a terra. Nesse caso aqui, vai ser a mão de uma pessoa que vai fazer o papel do fio terra. Mantendo o indutor próximo, liga-se o fio terra ao induzido ou encoste um condutor como a mão. Os elétrons irão sair do induzido. Por que eles saem agora do induzido, professor? Porque você vai olhar para o indutor. O indutor não tem carga negativa, ele atrai ou repele esses elétrons? Ele repele. Se ele repele, a tendência desses elétrons é ficar o mais afastado possível. Então, quando encosto minha mão, que faz o papel do fio terra, ela vai absorver esses elétrons, que vão ser transferidos ou para o corpo da pessoa ou para o chão, se for o fio terra. O que acontece? Agora que os elétrons estão saindo daqui, esse corpo vai ter um excesso de cargas positivas. Então, o indutor fez agora o induzido ficar carregado com cargas positivas. Agora que o induzido está carregado, eu posso afastar o indutor. E aí o induzido vai estar aqui com esse excesso de cargas positivas. Então, agora que o induzido passa a estar eletrizado, pode-se afastar o indutor. Então, só depois do induzido ficar carregado que eu posso afastar o indutor. Se eu afastar o indutor nesse momento aqui, esses elétrons voltam para cá e ele volta a ficar neutro, tá bom? Então, novamente, galera, na eletrização por indução, o induzido fica eletrizado com carga de sinal oposta ao do indutor. Nos exercícios de eletrização por indução, ele não vai perguntar a quantidade de carga que ficou eletrizada, mas sim o sinal. O que você tem que saber é que o sinal do induzido é o contrário do indutor. Então, na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais contrários. Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. E na eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários também. Então, essa é a nossa aula dos tipos de eletrização, os processos de eletrização. Boa atividade para vocês, um abraço, espero ter ajudado. Tchau, tchau, até mais.